Olá você, estamos aqui para o nosso segundo vídeo falando sobre reflexões de uma mente em transformação. E nesse vídeo eu já gostaria de começar abordando alguma coisa sobre a Bíblia Sagrada. Nas minhas postagens, você que me acompanha deve ter observado que a gente sempre procura abordar tópicos que tratem de contradições, discrepâncias, coisas que não conferem, que não batem, ou seja, coisas que são ditas de uma maneira aqui, ali na frente é dita de outra forma completamente diferente. Eu queria começar no começo, vamos dizer assim. Eu queria te convidar para você abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, no livro do começo, né? No capítulo 1, no versículo 2, quando começa a criação do mundo físico, segundo a Bíblia Sagrada. Diz assim: a terra era sem forma e vazia, versículo 2, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Observe você que nesse primeiro dia da criação, segundo o livro do Gênesis, Deus criou a luz. E nesse dia, Deus fez separação entre a luz e as trevas. Deus criou o dia e a noite. Muito bem, nós estamos tratando aqui de um assunto que aborda a criação do mundo físico. Neste caso, especificamente, não existe absolutamente nada de espiritual. É a narrativa da criação do mundo que podemos ver com os olhos, que podemos enxergar, que podemos apalpar, do mundo que podemos sentir. Ou seja, alguém vem tentar refutar o que eu vou abordar a seguir, você vai entender muito bem por que eu estou já me antecipando de antemão sobre isso, dizendo que Deus não precisa de certas coisas que os homens precisam para que alguma coisa seja estabelecida. Vamos lá então. Mas a situação aqui diz que Deus criou a luz, Deus criou o dia. Eu faço uma pergunta para você: o que é que você entende como fato que traz a noção dia? Qual é o elemento que traduz dia? Qual é o elemento? Sol. Claro que sim, sol. O sol é a evidência da luz e a evidência da claridade do dia. A ausência do sol automaticamente traz consigo as trevas, a escuridão e a noite. Entretanto, nesse momento da criação, no primeiro dia, nós vemos apenas a narrativa da criação da luz, da criação do dia, da criação da noite. Está explícito aqui: e chamou a luz dia, Deus, e chamou as trevas noite, e foi à tarde o dia primeiro. Ou seja, a luz foi implantada, o dia foi criado, a separação entre dia e noite foi feita. Vamos então agora ao versículo 14, que diz respeito à sequência da criação. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite. Mas vem cá, a separação do dia e da noite já não foi feita lá no primeiro? Nós estamos aqui no quarto dia. Haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. Isso já foi feito no primeiro dia, mas está sendo refeito aqui no quarto dia. E viu Deus que isso era bom, e foi a tarde, a manhã e o quarto dia. Bom, se Deus no primeiro dia fez separação entre luz e trevas, entre dia e noite, e no quarto dia novamente repete tudo isso, e diz que Deus criou
os dois grandes luminares, o maior para iluminar o dia, o sol, é claro, e o menor nessa concepção aqui para iluminar a noite. Nós sabemos que a Lua nem tem luz própria, é um satélite que simplesmente reflete a luz do sol. Mas vamos entrar nesse contexto aqui da criação. E eu quero perguntar para você, afinal de contas, o sol foi criado no primeiro dia ou no quarto dia? Porque para existir luz, a luz que você tem ao despertar, é preciso sol. Para ter noite, é preciso que o sol esteja do outro lado do planeta, ou seja, a ausência do sol, a ausência da luz solar. Como é que a gente consegue explicar isso? E eu pergunto a você, como, ou melhor, quando foi criado o sol? No primeiro ou no quarto dia? Haja vista que o Deus da criação criou a luz do dia, criou a noite, a escuridão, no primeiro dia. E no quarto criou o sol. Então eu queria perguntar para você, que luz é essa que houve no primeiro dia, que fez separação entre dia e noite e tal? E que luz é essa do quarto dia? É uma coisa sem explicação, é uma coisa sem lógica, para mim não faz o menor sentido. Esta é a minha primeira abordagem, digamos que, de contradição muito forte que a Bíblia traz. E para as pessoas que dizem que a Bíblia é a inerrante, ou seja, não contém erros, palavra de Deus, eu gostaria que alguém se manifestasse, que colocasse nos comentários uma explicativa para isso. Quando é que o sol foi feito, afinal de contas? No primeiro dia ou no quarto dia? Porque há uma redundância, há uma repetição do que foi feito no primeiro dia, no quarto dia. A separação entre dia e noite, entre luz e trevas, que foi feita no primeiro dia, é feita novamente no quarto dia, ou seja, são coisas que se repetem. E fica a pergunta, o sol foi feito no primeiro ou no quarto dia? Se alguém puder me responder, eu vou ficar muito satisfeito. E a gente volta a se falar. Um abraço.